Com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco. E Flávio, muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Flávio, a desoneração continua valendo, então, segundo disse o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Foi a melhor alternativa? Não, com certeza. É muito importante frisar para a população, para os telespectadores da Jovem Pan, que na verdade não é uma desoneração, uma troca de base de arrecadação, né? De maneira geral tem sido utilizado o termo desoneração. Desonerar é não cobrar nada, mas não é esse o caso. Quer dizer, deixa de ser cobrado sobre a folha de pagamento a contribuição previdenciária para ser cobrado sobre o faturamento das empresas que façam essa adesão, de maneira opcional. Esse instrumento ele vigora já há mais de 10 anos, com extraordinários resultados, tanto no crescimento da massa salarial, do salário médio, mas também dos números dos trabalhadores dos setores onde foi implementado. E é muito importante dizer que a desoneração, ela desonera o trabalho, e isso é uma necessidade urgente da economia brasileira. A FIENG defendeu na reforma tributária que a desoneração ocorresse de fato na folha de pagamento sobre a base de contribuição do trabalho e passasse a ser cobrado em outra base de contribuição, como, por exemplo, um imposto adicional sobre faturamento. Porque dessa maneira você aumenta a competitividade da economia brasileira. Porque muita gente fala assim, o Brasil não exporta produto industrializado, produto com valor agregado. Por quê? Porque é um alto custo Brasil e uma parte significativa desse custo Brasil ele se dá sob a folha de pagamento. Agora, presidente, ouvindo o senhor falar sobre a questão da desoneração, é até interessante que a gente ainda não tinha falado sobre isso nas entrevistas que nós fizemos, embora não seja uma desoneração, quando a gente troca essa base, né, de tributação, saindo da folha, da contribuição previdenciária para o volume de receita, isso alivia em que medida os caixas das empresas, essa carga tributária das empresas? Que as empresas que estão afetadas por essa medida são as empresas que mais empregam. Então, o custo do trabalho no seu custo é muito alto. Quando elas trocam para uma base sob faturamento, geralmente elas têm uma redução no montante a ser contribuído. E com isso abre espaço para que elas aumentem a contratação e aumentem a competitividade dos seus produtos, com isso aumentando venda e reduzindo a importação, ou seja, esses setores conseguem combater de maneira mais competitiva a importação e também ficam mais competitivos para exportarem. Eu queria dizer que, em relação à média dos países da OCDE, o Brasil cobra 3 vezes mais encargos sobre o salário que a média da OCDE. E sobre esses encargos, além deles serem cumulativos, ou seja, eles têm um efeito perverso de ir acumulando ao longo das cadeias. Então, aquelas mais longas, que agregam mais valor, têm um alto custo desse imposto, desse encargo na sua composição. E quando você exporta, isso diferente dos impostos com base em faturamento, que são desonerados, esses impostos vão com o nosso produto exportado. Por isso, a gente tem dificuldade de exportar produto de valor agregado, a gente só exporta produto primário. E o inverso ocorre na importação. Os produtos importados não pagam essa carga que os produtos nacionais têm, porque ela não é imposto sobre faturamento, ela é imposto sobre a folha de pagamento. Então não há previsão no sistema internacional de se cobrar esse tributo. Se a base de arrecadação mudasse em todo o setor produtivo para uma base como, por exemplo, sobre faturamento, você poderia cobrar isso sobre os produtos importados, você reduziria o custo Brasil e aumentaria a competitividade das empresas brasileiras, tanto para importar quanto para exportar. Presidente Roberto Mota está chegando também para participar do Jornal da Manhã de hoje. Oi, Mota, bem-vindo, bom dia para você e já te passo a vez para fazer a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, presidente. A minha pergunta é: qual é o impacto da insegurança jurídica criada por essa situação toda nas decisões de investimentos das empresas?
Excelente pergunta, Roberto. De fato, esses setores já ficaram aí sob suspensão durante a discussão. Depois, com o veto presidencial, isso ainda gerou mais um rebuliço. E agora, com a medida provisória sendo editada um dia depois do Congresso sancionar a desoneração, você gera de maneira generalizada uma insegurança jurídica muito grande com relação aos investimentos, porque a regra do jogo fica tentando ser alterada a todo momento. Isso é um equívoco. Felizmente, o governo está revendo aí a decisão, e eu acredito que a revisão é uma decisão acertada. Acredito que essa medida provisória nunca deveria ter sido confeccionada, e diria também que já houve grande abalo na segurança jurídica com relação à tributação dos incentivos fiscais, de maneira retroativa, né? Já seria uma insegurança o fato de você não considerar que os investimentos já foram feitos, e daqueles investimentos feitos, a regra não deveria valer para aqueles investimentos já realizados. Então já seria insegurança se começasse a vigorar a partir de agora, sem considerar os investimentos já realizados, com o intuito de obter incentivo fiscal. Agora, rever de maneira retroativa e cobrar 5 anos para trás, também na nossa leitura, é uma grande ameaça à segurança jurídica e, infelizmente, vai gerar uma judicialização. Então, os movimentos do final do ano não foram bons para o ambiente de investimento e geraram muita insegurança jurídica na comunidade empresarial. Isso compromete, de alguma maneira, a perspectiva do senhor para esse ano aqui de 2024, para a indústria e para a economia brasileira como um todo? O que nós temos que aguardar primeiro é a regulamentação dessas medidas que foram aprovadas no final do ano para ver a extensão do dano e o tamanho da insegurança jurídica causada, porque, obviamente, passou a lei, mas a regulamentação é definitiva para que a gente avalie quanto foi preservado da segurança jurídica ou não, porque há uma série de dúvidas com relação a algumas das leis aprovadas no final do ano. Por exemplo, tinham dito que ia preservar os incentivos de crédito presumido, cuja decisão do STJ já havia pacificado em que não haveria incidência de IR nem PIS/COFINS. Então, a gente tem que aguardar um pouco para ver se isso será respeitado ou não. Se não for, com certeza nós vamos ter um impacto significativo aí nos investimentos aqui no Brasil. Bom, a gente conversou com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Muito obrigado pela entrevista, bom dia para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, Rafael, Lívio, Mota, e um bom dia para todos. Muito obrigado.